Bom dia, meus amados irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Dando continuidade às meditações na carta de Paulo aos Romanos, chegamos no capítulo 15, estamos perto de terminar. E nós estamos vendo, a partir do capítulo 12, as aplicações do Evangelho que o apóstolo anunciou, no capítulo de 1 a 11. Portanto, observe que a Escritura ela nos ensina que devemos crer e devemos viver para a glória de Deus. Portanto, uma igreja saudável é uma igreja que conhece a sã doutrina, a palavra de Deus, e uma igreja que procura viver de acordo com a sã doutrina, a palavra de Deus. Porque, no final das contas, toda a verdade tem aplicação prática para a nossa vida. E dando continuidade, no capítulo 15, o apóstolo Paulo continua a sequência, de certa forma, ele pega o gancho do capítulo 14, que tratou sobre as diversas opiniões sobre comida, bebida e até mesmo sobre a questão de datas, pensando no judaísmo, guardar ou não guardar os sábados judaicos e assim por diante. Então, pegando o gancho, ele que deseja unir judeus e gentios, e aí o capítulo 15 ele mostra bem isso, porque ele tanto fala sobre um quanto o outro, como a obra de Cristo tendo alcançado ambos, e que, portanto, eles devem saber viver em comunhão para a glória de Cristo. Então, ele diz assim: ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Eu lembro quando, em uma reportagem, um policial rodoviário federal, sendo entrevistado naquela ocasião, ele explicou que no trânsito o maior protege o menor. Por exemplo, o ônibus, obviamente o motorista, ele deve proteger o carro. O carro, obviamente o motorista, deve proteger a moto. A moto, o motorista, obviamente, deve proteger a bicicleta. A bicicleta, o motorista, deve proteger o pedestre. E essa explicação foi fantástica, porque, inclusive, é uma aplicação da Bíblia. O mais forte protege o mais fraco. Só que o pecado ele distorce isso, e você observará que as pessoas que se intitulam, porque nem sempre são de fato, mas que acham ser mais forte, elas usam de sua força para dominar sobre as outras, para perseguir, para maltratar, para extorquir, para oprimir. E assim nós vamos encontrar, por exemplo, a escravidão que, infelizmente, até hoje ainda acontece nas entrelinhas da vida social. Portanto, o pecado ele distorce como o homem deveria de fato usar os seus dons, aquilo que recebe de Deus. E usa o termo dom como qualquer dádiva do Senhor. Nós deveríamos usar tudo que Deus nos deu para ser bênção, de forma que os que mais recebem cuidam dos que menos recebem. Por isso que os mais fortes cuidam dos mais fracos. Você acha que é forte? Ou acha que é rico? Ou acha que tem algum benefício a mais? Você tem algum tipo de influência política? Você possui algum tipo de destaque ou vantagem na sociedade? Então, aquilo que você recebeu torna você responsável. Usando a velha frase do Homem-Aranha, conversando com seu tio Ben, quando o tio então diz assim: grandes poderes requer grandes responsabilidades. Essa frase, que ficou bastante conhecida, de fato é verdadeira, porque Deus exige daquele que Ele mais dá. Então, Ele cobra de cada um de acordo com o que cada um recebeu. E Jesus disse isso quando em Mateus, capítulo 25, na parábola dos talentos, ele diz que um recebeu 5, o outro 2, o outro 1, cada um na medida que poderia. E na hora de cobrar, cada um deu na proporção que recebeu. Ele não exigiu daquele que recebeu 2, por exemplo, que desse a mesma coisa que aquele que recebeu 5. Cada um deu na proporção que recebeu. Portanto, quanto mais você recebe, mais é exigido de você. Não é apenas uma vantagem. Eu tenho vantagens. Sou forte, sou rico, sou bem relacionado,
tem um status, fama e tal, então vantagens. O homem olha isso como vantagens. Deus olha como responsabilidades, porque você recebeu para ser bênção. Afinal, tudo que nós recebemos é para servir para a glória de Deus. Por isso, o apóstolo Paulo, ele disse: os que somos fortes, então devemos suportar os mais fracos e não agradar-nos a nós mesmos, ou seja, o fim, a finalidade daquilo que temos não é o nosso benefício próprio apenas, ainda que também venhamos a desfrutar das bênçãos de Deus sobre nossas vidas, mas o objetivo é ser bênção e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Veja que quando ele diz o que é bom para a edificação, não significa que você deve fazer tudo o que as pessoas quiserem. Por exemplo, um pastor não deve simplesmente fazer tudo o que as ovelhas querem, porque ele simplesmente tem que atender às suas necessidades. Não, ele deve ponderar o que é bom para a edificação, pregar o que a Bíblia ensina, conduzir na palavra de Deus, confortar e exortar conforme Deus nos ordena e assim por diante. Isso vale para todo mundo. Um pai ou uma mãe, em relação ao seu filho, não debarda, não mime seu filho, não faça com que ele sinta-se, abre aspas, amado de forma errada. Ou seja, faz tudo o que ele quer. Meu filho se sente amado por mim. Não, você está destruindo o caráter dele e construindo um monstro, porque ele não aprenderá coisas importantes como limite, como a paciência, entre outras coisas da vida. Portanto, agrade o outro, sim, naquilo que é bom. Ou seja, não é fazer tudo que as pessoas querem. Pastor, então significa que tudo que as pessoas me pedirem eu devo fazer? Não. Significa que tudo que for bom para a glória de Deus, você deve procurar fazer à medida que está a seu alcance. Está a seu alcance, sirva, seja bênção, seja um instrumento para a glória de Deus. Então, cada um de nós agrade o próximo, o outro, no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo, antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Ele usa Cristo como modelo, porque ele é. O próprio Jesus disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Você observou que o Senhor Jesus estava sempre servindo? Ele não fazia tudo o que as pessoas queriam. Teve momentos que ele negou, por exemplo: Jesus, ordena meu irmão que reparta a herança. Ele disse: mas eu não fui feito repartidor. Ou seja, não, isso não é o meu papel. O Pai não me deu esse tipo de papel, responsabilidade. Eu não vou me meter nisso. Então ele não fez tudo o que as pessoas queriam, mas ele estava o tempo todo servindo. As pessoas chegavam para ele e ele perguntava: o que você quer que eu faça? Que coisa maravilhosa! Jesus estava pronto para servir, ele ia dar a elas alguma coisa. O que você quer que eu faça? Ele estava pronto para ser bênção. E isso mostra que não há pessoa tão grande que não deva servir ao outro, porque ali está Deus, ali está o Rei da Glória, ali está o Senhor Todo-Poderoso, ali está o Verbo da vida, ali está o Criador de todas as coisas, ali está o Redentor, ali está aquele que é Senhor do universo e que comprou com o seu próprio sangue. Ali está o glorioso Senhor da nossa salvação. E ele mesmo disse: eu, sendo Senhor e Mestre, lavei os vossos pés, então vocês devem fazer a mesma coisa. Então não existe um limite. Aquele cara é o presidente da república, por exemplo, ou o rei de um país em que haja monarquia. Ele não tem que servir, ele tem que ser só servido. Não entenderam corretamente o que Jesus ensinou com sua própria vida. Quanto mais se recebe, mais se é responsável por servir o outro. Quem mais deve servir é o rei. Quem mais deve servir é o governante. Quem mais deve servir é aquele que recebe mais. Portanto, use o que você tem para ser bênção, porque não é uma dádiva para você apenas, é algo para você administrar. Administre tudo o que você recebeu para ser bênção para as pessoas. Seja uma bênção. E ele cita, como disse Jesus: pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Observe, ele diz: olha, nada daquilo foi escrito por acaso.
Não é só para você ler e dizer assim, que história bonita, né? Puxa, Jesus é maravilhoso. Aquilo que foi escrito para que você lesse, se encantasse, glorificasse a Deus e dissesse em seu coração: eu tenho que fazer isso pela graça de Deus, porque o Senhor nos deu modelos, porque o propósito dele é nos conduzir a uma vida eterna, onde tudo será realmente perfeito, ou seja, em que tudo será vivenciado para a glória dele. E aqui é o momento do aprendizado, aqui é o momento da prática, aqui é o momento em que Deus está nos testando para nós colocarmos em prática todas as coisas. Portanto, você precisa olhar para tudo que Deus ensina na sua palavra, glorificar a Deus. É claro que há coisas que só Ele, como a obra da cruz do Calvário, só Jesus poderia ter feito, e a obra da salvação pertence ao Senhor, mas há muitos modelos, há muitas coisas que Ele quer que a gente copie, que Ele quer que a gente faça. Inclusive, no que diz respeito ao dar a vida ao outro, também é um modelo, mesmo que a justificação seja uma obra unicamente realizada uma única vez por Cristo Jesus naquela cruz, há quase 2000 anos atrás. Então, nós vamos também imitando aquilo que Deus quer que imitemos. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O propósito é glorificar a Deus, percebe? Olha, gente, se vocês forem como Jesus e todos tiverem o mesmo sentimento de Cristo Jesus, que ele diz em Filipenses capítulo 2, tem o mesmo sentimento de Cristo, que foi humilde até a morte. Então, se todos fizerem isso, devem fazer para a glória de Deus. Então, quando uma igreja é bênção, quando um cristão é bênção, quando todos fazem aquilo que Deus quer, então eles estão glorificando a Deus. Então, pegue a sua vida e seja uma bênção. E então, a igreja pegue tudo o que ela recebeu e seja uma bênção. E glorifique a Deus com essa vida, porque é o propósito dele. Como é bom receber de Deus muitas bênçãos. Melhor ainda é ser bênção nas mãos dele, com tudo o que ele nos deu para abençoar as pessoas. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, bendito o teu nome. Agradecemos por tudo. Colocamos a vida nas tuas mãos e pedimos que nos dê sabedoria e graça para colocar em prática tudo o que aprendemos sempre. E que o Senhor, oh Deus, seja glorificado na vida do teu povo. Receba a nossa oração, nossa gratidão por tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe a todos e tenham um bom dia.